Fala turma, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Hoje Esporte Clube, o primeiro de 2024. E hoje estou com a missão de substituir o nosso querido Paulo Duarte, que está curtindo férias e que em breve voltará aqui ao posto para comandar essa nave chamada Hoje Esporte Clube. Mas antes de começar o programa, deixa eu trazer um recado para você. Coloca o QR Code aqui na tela, Luca. Vamos falar das faculdades Promove Kennedy. Início de ano chegando, você com seus planejamentos, e eu tenho certeza que um deles é investir na sua educação. Então vem para cá, dê uma olhada no site da Faculdade Promove Kennedy. Tem muitas promoções, tem muitas coisas legais, tem cursos presenciais, online, EAD, tem bolsas, tem ProUni, tem muita coisa legal, tem programa de transferência, então vem pra cá, acesse esse QR Code e fique por dentro de todas essas belezas aqui do nosso Promove Kennedy, tá certo, galera? E para dividir comigo aqui esta apresentação, a primeira do ano, do meu lado direito, nosso querido Ângelo Drummond, tudo bem, Ângelo? Beleza, Marco, tudo certo. Tranquilo, né? Tranquilo, tudo bem. Pronto mais uma temporada. É isso aí. E do meu lado esquerdo, nosso querido Bernardo Haddad, grande gigante, tudo certo, garoto? 100%. Vamos começar mais uma? Vamos embora, mais um ano aí. É isso aí, galera. Então vamos falar do América. O Coelhão começou a temporada com 2 vitórias, 2 goleadas surpreendentes, 6-1 diante do Pouso Alegre, 6-0 diante do Pouso Alegre e 6-1 diante do Ipatinga. Ângelo Drummond, que belo cartão de visitas do América, hein? Foi até meio surpreendente, né? A gente esperava que talvez o Mastriani fosse começar o ano meio em baixa, meio insatisfeito com o fato de continuar no América, mas ele provou totalmente ao contrário, que é um baita profissional, né? Logo na primeira partida fez 5 gols, na segunda partida já deixou mais uma marca dele, pena que apareceu o Atlético Paranaense e levou ele embora. Mas eu acho que o América tem pessoas capacitadas a fazerem um trabalho do Mastriani. Eu não sei se o Renato Marques vai dar conta, mas talvez o América tenha que contratar mais alguém. Mas é um belo início de campeonato do América. Mostrou que veio 2 jogos, 12 gols, 6 pontos marcados, 6 pontos na tabela. É o líder disparado do grupo. Acho que o América vai dar trabalho esse ano. Pois é, Bernardo. O Ângelo levantou a bola aqui do Mastriani. Só para a gente trazer um dado importante, dos 12 gols do América no campeonato, metade foram do Mastriani. A expectativa agora vai ser como que o América vai reagir sem o principal jogador? Marco, complicado, viu? Agora que o Mastriani saiu, fica aí a dúvida, quem que vai tomar esse posto de homem-gol no América, de goleador, né? Aí tem a opção na base, que é o Renato Marques, né? É o cria do... Tem 2 gols, né? 2 gols já, né? E chegou agora outro, né? Que é o Brenner, né? Ex-Botafogo, ex-internacional, né? Tem uma carreira no Japão, na China, no exterior, no geral, né? E chegou agora para reforçar esse setor ofensivo do Coelhão. Tem também o Rodrigo Varanda, né? Que estava emprestado para o América do Corinthians, só que aí na última quinta-feira o contrato dele com o Corinthians se encerrou e o América fez um novo contrato com ele, em definitivo agora jogador do Coelho para essa temporada. E vamos ver, né? Quem que vai assumir esse posto, quem que vai ter essa responsabilidade, quem vai chamar essa responsabilidade para fazer os gols do América, que sem o Mastriani vai ser difícil. Pulando do ataque para a defesa, que foi, podemos dizer, um desastre no Campeonato Brasileiro, veio o Talisca, né, jogador que estava na base do Palmeiras, venceu o prazo limite de base, chega para o América. Qual que é a expectativa para esse reforço, Ângelo? É uma aposta, né? É uma aposta, um jogador que teve passagens pelo Vitória, da Bahia, se não me engano, ele teve passagem também no interior de São Paulo, mas é uma aposta que o Palmeiras apostou nele e o América agora tem a missão de dar uma oportunidade para ele no profissional. Ele sempre jogou na base e provavelmente vai ter uma oportunidade no profissional do América. Tem um contrato até julho aí, mas com possibilidade de prorrogar até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para pagar para ver, né? O América, além do Talisca, também trouxe o Dalberson, né? Pro gol, então um garoto promissor, começou bem no Cruzeiro, depois ele deu uma sumida e retornou ao América. Eu acho que tem tudo para emplacar como o goleiro titular do ano. E juntamente com o Talisca, Pedro Barcelos também anunciado pelo América, mais um zagueiro. E a gente espera ver qual vai ser esse desempenho defensivo do América, que por enquanto tá tudo ok, né, Bernardo? Mas até agora só tomou um gol, né?
Exatamente. Então, o Pedro Barcelos chegou, né, um jogador que nunca jogou aqui no Brasil, brasileiro, né, que fez toda a carreira lá em Portugal, né, e faz parte, ele junto com o Talisca, faz parte dessa reformulação do América, né, para 2024, né, que depois daquela temporada assim, deprimente que o América fez ano passado, de rebaixamento no lanterna do Campeonato Brasileiro, né, o Coelhão se reformulou, né, para essa temporada, trocou o treinador, trocou muitas peças, só no sistema defensivo trocou diversas peças, o Maidana saiu, o Burco saiu, se eu não me engano, ficou agora o Éder, veio agora o Talisca, o Pedro Barcelos, e tem um menino da base, o Jonathan, também, que é um garoto promissor, né, para assumir esse posto de zagueirão do América. Mas vamos ver, né, agora, nesse ano, se o América vai conseguir manter esse ritmo, né, de começo de temporada, que assim, essas 2 vitórias foram muito expressivas, né, todo mundo ficou surpreso, mas a temporada é longa, né, a Série B a gente sabe que é um campeonato complicado, é um campeonato difícil, né, então vamos torcer para o Coelhão se reerguer melhor aí esse ano. É isso aí, e já projetando o futuro para o América, amanhã às 4h30 da tarde na Arena Independência, Itabirito e Coelho. Só lembrando que o mando de campo é do Itabirito. A equipe não pode jogar em casa devido às condições do estádio e tem mandado seus jogos no Horto. O que projetar para esse próximo compromisso do Coelhão, Ângelo? É um compromisso difícil, né? Porque o Itabirito tá meio inconstante no campeonato, né? Ele começou bem, ganhando fora de casa do Democrata, depois perdeu em casa pro Vila, né? Exato. Então é uma equipe que precisa se recuperar na competição, e pelo fato de estar jogando em casa, talvez tenha um apoio da torcida que vai descer de Itabirito num sábado à tarde, né? Nada melhor do que descer para Belo Horizonte, depois curtir um carnaval por aí e apoiar a equipe, né? Então acho que vai ser um jogo interessante de se ver, mas eu aposto as minhas fichas do América. E aí, o que esperar de coelho e gato do mato, né? Como gosta de dizer o nosso querido Paulo Duarte? Olha, Michael, eu acho que o favorito é o América, né? Não tenho o que dizer. O Itabirito é o estreante, né, do Mineiro, né? Mas assim, ainda é pouco que a gente viu, né? Foram só 2 partidas, o Itabirito naquela inconstância de começo de temporada. Mas eu também acho que o América é favorito, porque por mais que o mando seja do time do gato do mato, né? A torcida do América vai comparecer, né? Aqueles que sempre comparecem, vai apoiar o time. O setor que eles vão ficar na Independência vai ser o mesmo, né? Não vai ser alterado. Então, assim, eu acredito que vai ser como se o América estivesse jogando em casa, né? E eles estão acostumados com Independência, acho que tem tudo para o América vencer esse confronto aí. É isso, galera. América e Itabirito, ou melhor, Itabirito e América. Você acompanha todos os detalhes do jogo no portal Hoje em Dia. Acesse hojeendia.com.br/esportes e você vai acompanhar toda a repercussão da partida, o pós-jogo, a fala dos jogadores, tudo lá no portal do jornal Hoje em Dia. Bom, vamos falar do jogo da rodada, ou quem sabe, né, Ângelo? Talvez o jogo da primeira fase, né, do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro, sábado amanhã, 7h30 da noite, na Arena MRV. Vamos separar por partes, né? Vamos falar um pouquinho do que está rolando fora de campo e depois a gente entra dentro do jogo. Vamos lá, Ângelo. Algumas reclamações, né, antes, por parte da torcida do Atlético. Estacionamento a R$100. Nossa, um absurdo, né? É difícil, né? É complicado, né, cara? E a gente viu que, acho que, se não me engano, já é o terceiro reajuste Exatamente. do estacionamento de um ano pra cá, né? Exatamente. O estádio foi inaugurado de um ano, não, gente, quase 6 meses pra cá. Agosto, né? Agosto, né? Então, o estádio foi inaugurado há pouco tempo e já tem um reajuste desse. Eu lembro que no final do ano eles já estavam, acho que, cobrando R$80 e a torcida já estava cuspindo maribondo. Imagina agora pagando R$100, né? Eu aconselho você, atleticano, que vá de metrô. É uma boa ideia, né? Acho que vai diminuir bastante os seus gastos, você vai sobrar aquele para você tomar aquele Danone, né? Exatamente. Mas só uma informação, Anjo, é até bom a galera ficar atenta a essa questão do metrô, porque parece que entrou em estado de greve, né? E pode ser que a qualquer momento os metroviários possam entrar de greve. Olha, então... não sabia, boa informação. Isso. E então a galera aí precisa ficar atenta a essa questão do metrô, mas se tiver tudo ok, boa dica, né? Melhor ir de metrô, que com certeza vai ficar muito mais barato.
Ainda falando das questões fora de campo, Bernardo, a gente pode ter o maior público da Arena MRV, né? Quase 45 mil torcedores poderão estar presentes no jogo, isso porque o jogo vai ser com torcida única, a gente vai falar disso também. Então, assim, pode ser um jogo histórico, né, para o Atlético e Cruzeiro também. Mas pode ser sim, né? A torcida do Atlético prometeu lotar, né? Ontem o Galo postou mais de 40 mil ingressos foram vendidos já e a tendência é que se esgotem, né? Com isso de ser torcida única, o Galo não vai ter que separar um setor para a torcida do Cruzeiro e com isso vai ganhar mais assentos, né, para a torcida do Atlético. Então, assim, o próprio recorde da Arena é no jogo contra o Cruzeiro do ano passado, que o Cruzeiro ganhou de 1-0 em outubro. Né, no 42 mil e pouco, né? 42 mil uns quebrados. Isso. O Atlético divulgou que liberou para venda 44.800 e uns quebradinhos. Né? Então, assim, tem tudo para bater esse recorde, né? Mais uma marca aí interessantíssima para o Clássico Mineiro. Né? O que é, assim, bom para o clube, né? Certamente os números vão entrar para a história do Atlético, mas é uma pena para a história do Clássico. Ô, Anjo, a gente tem mania, né, de olhar fotos antigas, você entra ali no computador, antigamente era o álbum, né? Hoje é computador. E eu achei uma foto do Clássico de 2022, aquela final única no Mineirão. Sim. O Atlético foi... E quando eu olhei para a foto, eu falei, poxa vida, eu posso ser um contemplado porque talvez eu estava presente no último Clássico da história de Atlético Cruzeiro com torcida dividida. Que né? se dividiu o Mineirão ao meio, né? Então, ou seja, é um início de talvez uma história triste, né? Esse patrimônio cultural de Belo Horizonte. E a gente não sabe, né, na verdade, quem são os verdadeiros culpados, né, cara? Muita coisa se aconteceu nesses últimos clássicos. O Cruzeiro foi punido por jogar objetos no campo, o Atlético idem. Depois teve aquele caso na Arena MRV que a diretoria do Atlético aprontou aquela palhaçada com a torcida do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro aproveitou e quebrou as estruturas do estádio, segundo dizem, né? Então, assim, é complicado da gente falar que realmente de quem é a culpa com relação a essa torcida única. Foi uma solução encontrada, um acordo que não agradou a nenhum dos torcedores, nem de Cruzeiro nem de Atlético, provavelmente pode ter agradado a diretoria dos times, que não vão ter mais trabalhos com pagar multas e outros tipos de situações, mas fica realmente muito ruim para o futebol, né? Como diz Galvão Bueno, quem gosta de futebol deve estar machucado com uma história dessa. E, Bernardo, quando vai se decidir como que vai montar o esquema do jogo, tem lá uma gama de opções. Né? 10%, torcida única, põe mais segurança, gasta mais. Para mim, optaram pela decisão mais fácil e mais barata. Né? Porque ali você não tem que contratar mais segurança, né? É mais fácil controlar uma torcida só, apesar que eu acho que até a Polícia Militar já disse algumas vezes, né, que é mais fácil fazer segurança de jogos meio a meio do que 90% a 10%. Com certeza. Né? Então, assim, optaram pela opção mais fácil e estão acabando com o Clássico Mineiro. Mas que a gente vê que é uma decisão dos clubes, né? Porque a Polícia Militar já se pronunciou e falou que daria conta se fosse 10%, se fosse 50%, que nem tantas vezes já fez, né? Em 2022 agora foi 50%, 50%. Na Arena MRV foi 10%. Teve as confusões dentro do estádio, mas assim, a questão da segurança da Polícia Militar estava tudo ok. Né? A gente não viu tanta briga, tanta confusão, coisa assim que os clássicos infelizmente têm. Né? Agora, essa decisão, ela, que nem o Anjo falou, ela machuca qualquer um que gosta de futebol. Né? Lá em São Paulo, a gente já vê que não tem mais clássico com torcida adversária, né? Sempre torcida única, e isso você perde o espetáculo, né? Porque a parte principal é a disputa, é a rivalidade, é o clássico, é as duas torcidas se enfrentando, quem vai ganhar no grito, né? Qual torcida vai cantar mais? Tem 10%, vou cantar mais que os 90% do outro lado. Então isso que é a graça do clássico, essa que fez tanta gente se apaixonar por esse clássico mineiro, né? E agora a gente está perdendo isso, infelizmente. E contradizendo isso, Mike, só uma opinião, Sim. No dia seguinte, né, no domingo, a gente vai ter uma disputa entre São Paulo e Palmeiras do Mineirão, a Supercopa, com torcida dividida, né? Exatamente. E já foram vendidos mais de 30 mil ingressos,
Então, é uma coisa meio estranha, né? A gente consegue dar conta das torcidas adversárias, que chegam em grande número aqui, mas não dá conta de Cruzeiro e Atlético, né? Exatamente. E com a Polícia Militar garantindo... Que poderia dar conta. Exatamente. E garante também a segurança de Palmeiras E São Paulo no domingo. Esse jogo valendo pela final da Supercopa do Brasil no Mineirão às 4 da tarde. Agora, galera, até uma opinião aqui, é torcer para Atlético e Cruzeiro chegar numa final de Libertadores, porque lá é obrigado a ter 66, né? Mas mesmo assim, eles já colocaram na cláusula que vão fazer de tudo para poder fazer de torcida única. É incrível isso, né? É impressionante. Até num Mas numa final de Libertadores é impossível disso. Porque é jogo único, né? Exatamente. E não pode ser de torcedor, vai sortear? Se for final, Não tem como, né? Eles colocaram na cláusula que se o Atlético cair da Libertadores e for para a Sul-Americana e possivelmente enfrentar o Cruzeiro, eles vão tentar de tudo para ser os dois confrontos torcedores. Mas se for na final, aí não tem como. Né? É, o que é lamentável, né, gente? Continuando ainda falando de fora do gramado, vamos falar um pouquinho do Atlético agora. Rodrigo Caetano, especulado na CBF. Alguns dizem que já estaria tudo acertado, né, entre ele e a principal entidade do futebol brasileiro. Ângelo Drummond, Bernardo, vou começar pelo Bernardo. Seria uma perda muito grande para o Atlético, né? A gente vê o trabalho feito do Rodrigo Caetano aí com contratações, por exemplo, a custo zero. Né? Paulinho, né? O próprio convencimento de trazer o Scarpa, né? Ele trabalhou muito nessa negociação. O Atlético teria uma perda muito grande, né, Bernardo? Com certeza, Michael. O Rodrigo Caetano é um dos diferenciais do futebol brasileiro, né? Tanto é que a seleção brasileira está querendo ele para ser o diretor, né, das seleções. Né? Então, é uma peça que vai ser muito difícil do Atlético recuperar, né, de trocar de peça, né, se caso, né, ele saia mesmo, seja efetivada essa saída para a CBF, para a seleção. Então, no mercado, eu não vejo ninguém no mesmo nível, nem maior do que ele, em questão de qualidade, em questão de um cara que enxerga as oportunidades do mercado, que nem você falou, Paulinho veio a custo zero e olha o retorno que ele trouxe para o Atlético ano passado. Né? Trouxe caras como Hulk, que trouxeram muita coisa para o Atlético, então assim, vai ser uma perda grande para o Galo, né? Mas como ele mesmo falou em uma entrevista para a CNN, se não me engano, né? Se a seleção te chama, é uma convocação, então eu acho que todos os atleticanos respeitam a decisão dele, se ele for, né, mesmo, mas vai ser uma perda grande para o Galo. Ângelo Drummond, possível saída de Rodrigo Caetano. Quem poderia vir para poder fazer essa substituição? Muito se fala do Paulo Brax, né, que esteve no Vasco recentemente. No Vasco recentemente, né? É um bom nome, acho que já... Não sei se ele já substituiu o Rodrigo Caetano em alguma situação, mas parece que sim. Acho que no Internacional. Eu acho que talvez. Tô me lembrando disso. Mas o Rodrigo Caetano era esperado, né, cara? Que um dia ele fosse ter um trabalho reconhecido. É claro que ele tem um trabalho reconhecido, por isso que ele está no Atlético, mas era esperado que ele chegasse a um patamar de seleção brasileira. É um cara muito competente, eu cheguei a fazer uma entrevista com ele, página 2, muito legal, atendeu a gente super bem, e é um cara bem visionário, sabe? Acho que ele trouxe um certo status para o Atlético de conquistas. Então é um cara que merece esse reconhecimento, e se tiver que ir, que vai e desenvolva um bom trabalho, porque a seleção está precisando realmente de alguém muito forte lá dentro. Eu acredito que substituir um diretor de futebol campeão nunca é fácil, né, Ângelo? Tanto é que depois que o Eduardo Maluf saiu do Atlético, o Galo passou maus bocados, né? Passou Rui Costa, outros nomes aí que eu não me recordo bem. E até o Alexandre Matos esteve no Atlético, né, com o Sampaoli. Mas o time só voltou a ser campeão com o Rodrigo Caetano. Sai Rodrigo Caetano agora, como é que fica? Né? Então, assim, vai ser um desafio muito grande para a diretoria do Atlético. Falando de saída, né, dessa possível saída do Rodrigo Caetano, vamos falar de uma possível chegada. Bernat, campeão da Libertadores em 2013, hoje defende o Panathinaikos da Grécia, tem negociações com o Atlético, o próprio Rubens Menin já falou sobre isso. Bernat no Galo, Bernat, seu xará, né? Quase, seu xará no Galo. Por um O ali era o xará. Exatamente. Mas, assim, é uma novela antiga, né? Mas já não é de hoje, né? Conversa do Bernat, né? O Atlético, o Rubens Menin falou que tem conversa com ele, né? E é uma vontade do atleta, né? De retornar para o Galo, de voltar para o Brasil.
né? Ele que está fora tem tempo já, né? Passou pela Premier League, no Panathinaikos, foi pro Shakhtar, né? Quando saiu daqui. Né? Então, assim, é um jogador que já vai voltar mais experiente, né? E em outra posição também, né? Porque aqui ele jogava como ponta, aberto, e agora ele está jogando mais como um meio armador, como um 10. E a gente vai ver como é que ele pode encaixar nesse time do Atlético. Vai disputar a posição ali com o Igor Gomes, com o Pedrinho, né? O próprio Scarpa. E apesar que o Patrick também. O esquecido Patrick. Exatamente. O Pedrinho, Anjo, ele tem contrato só até o meio do ano. Capaz que não deve ficar mesmo, né? Essa chegada essa possível volta do Bernardo deve ser exatamente para isso. O Atlético não deve exercer a compra do Pedrinho, é um jogador caro, apesar de ser um bom jogador. Ele machucou bastante no ano passado, mas quando retornou bem. Retornou junto com aquela alavancada do Galo no final do campeonato, né? Exatamente. Que quase culminou no título ou num vice-campeonato. Foi por muito pouco que o Atlético não chegou. Se não tivesse perdido pontos bobos, talvez teria conquistado o campeonato. Mas o Pedrinho, ele cresceu junto com o Atlético. E quem sabe, né? Tem uns mais 5 meses aí pela frente. Quem sabe ele apronta alguma coisa aí e o Atlético quer exercer a compra dele. Dinheiro eu acho que não falta no Atlético, não. Vai ter que correr muito, né? Vai ter que se destacar muito aí o Pedrinho para garantir essa permanência no Atlético. Pulando para o outro lado da lagoa, vamos falar agora do Cruzeiro. Ainda nessa questão fora de campo, Lucas Oliveira, negociado por empréstimo para o Valladolid, que também pertence ao mesmo grupo administrado pelo Ronaldo. E aí, Bernard, é uma perda considerável para o Cruzeiro? Qual é a sua avaliação? Olha, um pouco sim, né? Porque eu considerava o Oliveira um jogador de compor elenco, né? Eu acho que era uma boa opção, né, para a zaga ali. Né, mas assim, o Cruzeiro está trabalhando no mercado, vai ter que trazer alguém, né, existem os rumores aí do Vidalba, né, o zagueiro do Argentino Júnior, né, que ele pode vir, que o Cruzeiro estaria, né, em contato com ele, quase fechado com ele, né, que é um jogador muito versátil, consegue jogar como lateral esquerdo, um zagueiro canhoto, né, que o Cruzeiro está precisando. Né, então assim, eu considero uma perda, porque o Cruzeiro já perdeu o Castan no começo do ano, não trouxe ninguém. E agora pode ser a chance de utilizar alguém da base também, né? O próprio Juan Santos, que subiu no ano passado, os zagueiros que se destacaram na Copinha, o Pedrão e o Bruno Alves. Então, assim, pode ser uma chance para eles, né? Para o próprio Larcamon, que falou que gosta de utilizar a base, de utilizar esses garotos e, quem sabe, achar uma nova joia aí, né? Lucas Oliveira, que até a primeira metade do ano passado era um dos protagonistas da zaga do Cruzeiro, né? Acredito que ele perdeu muito espaço depois daquele jogo contra o Grêmio. Foi. Teve aquela falha do Luizito Soares. Foi. Ele na verdade, parece que o Lucas Oliveira esqueceu o futebol dele em 2022, né? Ele fez um grande campeonato brasileiro pela Série B. Foi o melhor zagueiro do campeonato. Foi o melhor zagueiro do campeonato, junto com aquele outro que saiu... foi pra Argentina, gente, me esqueci o nome dele. Eduardo Brock. Exatamente. Fez um grande trio ali com o Zé Ivaldo, foram os melhores no campeonato. Mas ele caiu muito no início de 2023, tanto que culminou nessa falha, né, contra o Grêmio, que resultou na desclassificação do Cruzeiro. Depois ele perdeu espaço, era muito pouco escalado como titular. No final do ano nem participou direito dos jogos. Entrou até contra o Atlético, se não me engano, no final do ano passado. Acho que ele jogou contra o Atlético, tinha alguém suspenso. Mas eu acho que não vai deixar muita saudade para a torcida do Cruzeiro, não. Eu tinha nele uma aposta que ele seria um jogador da zaga do Cruzeiro por anos, mas infelizmente ele caiu muito de produção em 2023. E é uma chance para o João Marcelo provar alguma coisa aí agora, né? Um cara que chegou no ano passado aí, não teve muito espaço, pode ser que ele precise disso. Provavelmente vai ser escalado, não é possível que o Larcamon vai botar o Palácio de novo na zaga. Não tem nem estatura para isso. Foi muito mal contra o Vila, né? Muito mal contra o Vila, e eu aposto que o João Marcelo deve ser escalado. Mas a aposta do Cruzeirense mesmo é em relação à contratação do Vidalba e com o aproveitamento do Pedrão, que é um excelente zagueiro, né? Provou isso durante a Taça São Paulo. Foi muito bem, talvez a defesa menos vazada da competição, né? Ao lado do Bruno Alves, que revezava ali com o companheiro dele
na zaga, mas o Pedrão foi titular em todos os jogos. Eu acho que é uma grande chance para ele, que ele merece. Olha, e você tocou aí na questão da Copinha, né, do desempenho do Cruzeiro e dessas figuras que podem aparecer no time titular. Tomara que o Cruzeiro não cometa o mesmo erro que o América cometeu ano passado, quando foi finalista da Copinha e não aproveitou quase ninguém no time principal. Tomara que o Cruzeiro tenha esse olhar especial, e porque tem muita gente bom de bola nesse time, vice-campeão da Copinha, né, que poderia ter sido campeão, que até agora eu não entendi por que anularam aquele gol. Sabe? E jogou muito melhor, né? Foi muito bom. Foi muito melhor em campo que o Corinthians. O Otávio e o Joseph estão indo para o Valladolid, né? Para um período de adaptação. Não sei muito bem como é que funciona isso não. Mas segundo fontes, eles devem voltar até o final, até o meio da temporada agora do Brasil, eles devem estar de volta. Porque o Joseph tem futebol para jogar nesse time profissional do Cruzeiro. Sim. É um cara cadenciado, é um cara que joga de cabeça em pé, muito bom de bola, e provou isso durante todo o campeonato, toda a Taça São Paulo. Cansou, obviamente, que os jogos eram de 2 em 2 dias, né? Só no final ele fez uma grande partida também, mas ele é um cara que poderia ter sido muito bem aproveitado aí nesse Campeonato Mineiro. Vamos ver se o Cruzeiro está fazendo a coisa certa em emprestá-lo. Eu acho que o Otávio foi correto, tem uma oportunidade para mostrar o seu trabalho fora daqui, aqui ele não teria tantas oportunidades, mas o Joseph eu acho que teria um lugarzinho aí com o Romero, com o Lucas Silva, porque ele é melhor do que alguns que estão aí no banco, viu? Ah, com certeza. Até o próprio Fernando, né? Merece oportunidade no time. Exatamente, você esqueceu do Fernando que subiu, e o próprio Vitinho também, que é quase um coringa dentro de campo, né? Exatamente. Então, galera, vamos falar agora dentro de campo. Vamos falar do clássico, o Atlético Cruzeiro, que é a bola rolando, é isso que a galera se interessa. Vamos começar então pelo Cruzeiro, vamos pegar o gancho aqui, Bernardo. A possível estreia de Lucas Romero, né? Como projetar esse time para enfrentar o Atlético, uma vez que o Neres está suspenso, Lucas Oliveira foi embora, tem essa possível estreia do Lucas Romero. Como você avalia então esse time do Larcamón, primeiro clássico dele, né? No comando do Cruzeiro. Primeiro clássico no comando, né? Porque ele já disputou alguns clássicos na vida. Exatamente. Você até fez uma materinha lá, né? Fizemos aí uma matéria com ele que ele se dá bem em clássicos. Né? Exatamente. Se dá bem em clássicos, o Larcamón, né? Disputou no Chile, na Venezuela, no México, se quiser acessa lá. E assim, esse time, né, do Larcamón, ele tá mostrando a cara dele. Né, eu acho que para todo mundo, né, é bom o Lucas Romero estrear nesse clássico, né, que é um jogador que ele mostra dentro de campo a raça, né, é o perro, ele vai botar fogo no jogo, né, que o Cruzeiro precisa fazer, né, porque em questão de financeiramente a gente sabe que é difícil competir, o Atlético está investindo muito, né, o Cruzeiro fez várias contratações, mas o Atlético foi lá e colocou 27 milhões no Scarpa. Então, assim, o elenco financeiramente é diferente, mas eu vejo sim que o Cruzeiro tem total capacidade de jogar de igual para igual com o Atlético, até porque é um clássico, né? É um jogo totalmente à parte. Na questão tática, eu acho que o Larcamón ele vai tentar fazer de novo o que ele vinha fazendo, né? Jogando com o Marlon como zagueiro na esquerda, mais solto, com o Robert ali, né? E vamos ver quem ele vai escalar para essa zaga. Provavelmente deve ser o João Marcelo, né, que deve cumprir o papel do Neres, que está suspenso, né, e vamos ver como é que ele vai escalar o resto do time. E tem o Juan Santos também, né? Tem o Juan Santos, pode aparecer. Mas eu não duvido se ele aparecer com o Palácios de zagueiro, viu? Ainda mais por ser um jogo cascudo, né? Se ele, de repente ele pode entrar com o Palácios, João Marcelo e o Zé Ivaldo, com o William e o Marlon pelas laterais, e no meio somente o Lucas Silva e o Lucas Romero. Na frente ele talvez meta o Matheus Pereira, o Dineno e talvez, para alegria do cruzeirense, o Fernando, mas vai acabar sendo o Arthur. E a curiosidade, Anjo, pelo menos uma curiosidade que eu tenho, é de como vai comportar a questão competitiva do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro igualou com o Atlético ano passado nos 3 clássicos na questão competitiva. Mas eu acho que dentro de campo, na hora que começa um clássico, as coisas se equiparam muito, né? É muito difícil de você ver uma disparidade num clássico, igual você... Dos tempos pra cá, acho que desde 2020, 2021, que o Cruzeiro estava na Série B, os clássicos sempre foram muito equilibrados, sabe? Diferença mínima de gols, sabe? O Cruzeiro ganhou uma vez com o gol do Arthur,
né? Onde o Atlético tinha um baita time, depois veio a ganhar ano passado na estreia da Arena MRV. O Atlético ganhou em algumas situações lá em Uberlândia, ganhou no Independência, outros jogos terminaram empatados, que o Cruzeiro saiu na frente, o Atlético chegou a empatar. Então, a disparidade de clássico não existe realmente, é muito complicado. É claro que ela pode aparecer. O Atlético pode despontar amanhã e fazer uma partida exuberante e golear o Cruzeiro. Como assim também pode acontecer pelo lado do Cruzeiro. O Cruzeiro fazer uma partida extraordinária e contar com o Atlético joga em nada e goleia o Atlético. Mas é muito difícil disso acontecer. Quando aconteceu, isso foi marcado para sempre. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do ataque do Cruzeiro, Anjo, porque o ano passado ganhou do Atlético, mas precisou de uma ajudinha do Gênesis, né? O ataque cardíaco, né, como foi apelidado o ataque do Cruzeiro ano passado, esse ano está mais qualificado, né? Eu acredito que amanhã, por exemplo, o Matheus Pereira tem condição de decidir um jogo, o próprio Dineno, né, que tem se mostrado ser um cara oportunista, matador, não é isso? Marco, acredito que o ataque do Cruzeiro precisa desencantar amanhã de novo, né? Assim, voltar a marcar, né, nessa temporada, né? Porque assim, a gente estava fazendo uma apuração ali em cima e nenhum atleta do elenco do Cruzeiro tem gol em clássico, do atual elenco. Né? O único que tinha era o Bruno Rodrigues, que saiu. Né? Então, desse atual elenco, nenhum tem gol em clássico. Né? Então, assim, tá na hora de alguém fazer, né? De alguém assumir. E eu acredito que seja o Dineno, né? Que ele é um cara, que nem se falou, oportunista. Ele veio para ser o homem gol. Né? Na apresentação dele, ele não fugiu da responsabilidade, falou, não, deixa comigo, fazer gol é comigo mesmo. Então é com eles. Para mim, né, o jeito do Cruzeiro bater esse Atlético é achar um gol com o Dineno, achar uma bola do Matheus Pereira na genialidade que a gente sabe que ele tem, né, e encontrar o Dineno lá na área para ele tentar brocar, né, e sair com a vitória pro Cruzeiro. E uma coisa que eu tenho comigo é que estrangeiro dá certo no Cruzeiro. Raramente você vê um ou outro aí que não dá certo. Você pega os últimos aí, Montijo, Arrascaeta, Marcelo Moreno, verdade. Lucas Romero, Ábila, Ramon Ábila, que foi muito bem no Cruzeiro, depois foi pro Boca Juniors. Sim. Então, assim, são jogadores que se identificam facilmente, né, com o clube, com a torcida. Verdade. Né? Então... São jogadores que deixam tudo dentro de campo, né? Eu tava vendo, ontem, esses dias, eu tava vendo os gols do Arrascaeta pelo Cruzeiro, foram 49 gols, cara. 8 contra o América, 6 contra o Atlético. É um desempenho extraordinário em clássicos, né? Exatamente. Então, o Dineno fazendo um pouquinho assim, ele já vira ídolo da torcida do Cruzeiro, mas precisa de alguém para municiá-lo. Então, cabe ao Larcamon deixar o Matheus Pereira solto em campo, porque se depender muito do Arthur, acho que essa bola não vai chegar muito nele, não. Então, para passar a régua no Cruzeiro, vamos projetar o time para amanhã. Rafael, William e Marlon estão garantidos nas laterais, a zaga já é uma incógnita, né? Talvez o João Marcelo e o Zé Ivaldo pela esquerda. Isso. Talvez o garantido mesmo seja o Zé Ivaldo, né? O João Marcelo ou o Juan Santos brigando por uma outra situação. Lucas Silva e Lucas Romero já acho que credenciado a estrear. Certo. E eu acho que ele vai acabar repetindo a formação com o Matheus Pereira no centro, Robert, Arthur e Dineno. É isso mesmo, Bernardo? Eu acho que ele vai assim também, viu, Michael? Acho que não tem muito pra onde ele fugir também, né? Mais na parte a não ser que eles caras 5 na zaga, né? Ele faça um 3-5-2 ou um 5-2-3, um 5-3-2. Se ele for inovar e apostar no Palácio como o terceiro homem da zaga, né? Que não vai ser estranho porque ele costuma jogar desse jeito. O Larcamon tem histórico de montar time dessa maneira. Mas eu não sei se ele vai testar isso logo contra o Atlético, né? Vamos aguardar. Né, vamos pagar para ver. Exatamente. Agora pulando para o lado do Atlético, vamos falar dentro de campo. O Galo não tem muito mistério, né, Bernardo? Talvez ali uma questão entre Igor Gomes e Scarpa, mas o time deve ser o mesmo que começou, né, o campeonato. Sim, Marco, exatamente, né? O Atlético não tem nenhum desfalque, né, para essa partida, que é raro, né? No começo de temporada, geralmente a galera tá machucada, se recuperando. Mas assim, a única dúvida no Atlético mesmo é se o Scarpa vai ser titular ou não, né? Que é o que muitos torcedores estão perguntando. No último jogo contra o Democrata, quem começou foi o Igor Gomes, né? E que eu acredito que vai ser quem comece, porque o Igor Gomes está fazendo um começo de temporada muito bom, né? Tá chegando junto nas jogadas, muito ofensivo, um cara que não para um segundo. Voluntarioso em campo, né? Sim, exatamente. Né? Então acho que ele está merecendo essa vaga,
por mais que o Scarpa seja a contratação do Atlético, seja o cara que chegou para ser titular, chegou mesmo, mas assim, vai ter que ralar um pouquinho mais para conseguir tirar essa vaga do Igor Gomes. Viu? Então você acha que a vaga é entre ele e o Igor Gomes e o Scarpa? O Zarate tá dentro do time, né? O Zarate, é intocável, pra né? mim é intocável. Esse gringo joga demais. E tomara que o Zarate tenha uma sequência, né? Porque 2023 dele foi bem complicado, né? Com lesões, problemas particulares. E você vê que ele em campo, ele ajuda bastante o ataque do Atlético, né? Bastante. Ele municia bastante, recebe muita bola, tanto é que já fez gol esse ano. Tá sempre bem colocado. E quem sabe ele ajude o Paulinho a desencantar, né? Nesse ano, né? Exatamente. O Paulinho precisa desencantar esse ano, que foi o grande artilheiro do Atlético do ano passado, mas esse ano ainda está em branco. E se eu não me engano, foi até uma matéria que você fez no portal Hoje em Dia. O Paulinho nunca fez gol contra o Cruzeiro, Nunca né? marcou contra o Cruzeiro. Já enfrentou a Raposa 6 vezes. 6 vezes. Né? 3 pelo Vasco, se eu não me engano, e 3 pelo Atlético. Né? E nunca marcou em nenhum dos confrontos. É interessante, hein? E ganhou apenas uma vez, não é isso? Se eu não me engano, eu acredito que foi 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Acho que é equilibrado. Agora que vai desequilibrar, né? Vamos ver qual vai ser o resultado. É impressionante. Outro que também pode aparecer nesse time, mas eu acho que um pouco mais difícil, é o Batalha, né? O Filipão falou que estava de olho nele durante a semana para ver como é que ia estar a condição física. Eu acho que dificilmente ele vai tirar o Edenilson do time, né? Começou muito bem a temporada, terminou a temporada muito bem, começou a temporada muito bem, e é um jogador que o Filipão gosta dele. Exatamente. Né? Então eu acho que dificilmente o Batalha, voltando de contusão, sem ritmo de jogo, vai assumir uma posição durante um clássico, né? Tem futebol para isso, mas acho que ele vai entrar com o Edenilson e o Otávio, que estão bem entrosados ali, pelo menos nesse início de temporada. Não mostraram muito contra o Patrocinense, mas contra o Democrata ele já melhorou bastante o futebol, tanto é que o Edenilson marcou um gol, né? Sim. O Otávio foi muito importante, evitando gols lá atrás, chegou a evitar um gol certo do Democrata. Então eu acho que a projeção é para Otávio e Edenilson começarem jogando pelo Atlético. Hulk, cobrança de falta, Rafael. E aí, o que dá para projetar nesse reencontro, né? Do Hulk, que tem 5 gols, né? Contra o Cruzeiro. Em 6 jogos, ou em 8 jogos, se eu não estiver enganado. 8 jogos. Então, né, o Hulk que tá querendo fazer o Cruzeiro virar a maior vítima dele, né? Que ele tem, se eu não me engano, né, em clubes do futebol brasileiro, o que ele mais marcou foi contra o Fluminense, né, que ele tem 6 gols. Então, assim, se ele marcar um gol, iguala o Cruzeiro com o Fluminense. Se ele marcar 2, né, quem sabe, ele passa e o Cruzeiro vai ser a maior vítima do Hulk pelo Atlético. Né? E assim, a gente sabe que o Hulk tem um histórico recente contra o Rafael Cabral, né? Os torcedores do Cruzeiro caíram na pilha, né? Porque o Rafael às vezes não conseguia pegar as faltas do Hulk, né? Foi 2 cobranças, se eu não me engano, né? 2 gols, né? 2 gols. Né? Um de muito longe, lá na... O outro bem na lateral, né? Bem na lateral da Independência, e o outro no Exatamente. Parque do Sabiá. Né? Então, assim, é complicado, fica uma situação até chata pro Rafael, né? Porque, assim... E é estranho até falar, porque o Rafael tá numa fase... Ele começou bem a temporada. exatamente. Ele fechou o gol contra o Atlético, Não, evitou a derrota certa do Cruzeiro, foi bem contra o Vila. Sim. Amanhã vai ser a prova de fogo dele, realmente. prova de fogo. A prova de fogo dele contra o torcida do Cruzeiro vai ser amanhã. Se ele toma mais um, aí eu acho que acaba a chance dele com a torcida, viu? Exatamente. E são coisas que acontecem no clássico de forma isolada que ficam marcadas, né? Porque no último encontro entre Hulk e Rafael na Arena MRV, não aconteceu nada, né? É verdade. O Hulk não pegou na bola. E ninguém falou do Rafael também. Exatamente. Então, assim, é até um pouco injusto, eu acho, porque o Rafael fez um 2023 bem sólido. Né? O Cruzeiro teve a melhor defesa do brasileiro junto com o Atlético. Foi né? verdade. Então, assim, o Rafael pegou bastante. Se não fosse o Rafael, talvez o Cruzeiro tivesse outra situação nesse ano, né? E, assim, vamos ver como é que vai ficar a situação E dele. uma coisa que me deixa estarrecido é que Atlético e Cruzeiro tiveram as melhores defesas do Brasileirão. E quando você pega as principais eleições, sequer foram cogitados Nenhum jogador, dos dois times. é incrível, né, cara? É O impressionante, bairrismo né? impera no futebol brasileiro. É impressionante. Muito bem, pulando dos dois times para o árbitro do jogo. Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA, escolhido para apitar o jogo e já gerou polêmicas, Ângelo. É aquela coisa, né?
O clássico começa uma semana atrás e termina uma semana depois. Eu acho que o dele começou um tempo bem atrás, né? Com algumas situações que ele foi bastante criticado. Eu acho que em tempo foi num clássico mesmo, né? No clássico do ano passado, No ano passado, né? Do Mineiro, Nicão. que ele acho que ele deixou de marcar uma falta do Igor Gomes. Não, ele deu cartão amarelo pro Igor Gomes e o Nicão postou no Instagram depois a Foi perna toda cortada. A perna toda cortada, né? Sim, Foi exatamente, foi um lance primeira muito... fase, né? E teve a reclamação do Atlético que tinha 2 bolas em campo. Isso, Foi também, esse na hora do jogo. gol do Cruzeiro, não é isso? Esse jogo. Então ele já começa o clássico há um ano atrás, né? Começou o clássico. né? Pressionado. Talvez se tivesse VAR naquele clássico, como vai ter nesse, talvez o Igor Gomes tivesse sido expulso, talvez alguma coisa tivesse acontecido. Sim. Mas é o Si que trabalha dessa vez e o Si a gente não pode trabalhar com ele, na verdade. Mas eu desejo a ele um bom trabalho. Conduzir um jogo com torcida única, um clássico como esse não deve ser fácil. Né? A torcida do Atlético é uma torcida atuante, vai pressionar bastante ao trabalho dele. Já descobriram aí nas entrelinhas das redes sociais que o assistente do VAR tem umas postagens falando que é galo, não sei o quê. Vixe! E os detetives do futebol começam a trabalhar bastante. Então já teve questões de protesto na FMF, então clássico começa muito cedo, né? E ainda vai gerar para trabalho, notícia para talvez a semana inteira. Exatamente. A gente torce para que ele faça um bom jogo, né, Bernardo? Porque é aquela coisa, né? Vamos valorizar o que é nosso. A gente veio várias e várias vezes árbitro de fora vindo para cá para apitar semifinais, finais, e quando vem o Mineiro já começa esse massacre antecipado, né? O que a gente pode fazer é desejar para ele um bom trabalho, não é isso? Exatamente, Michael. O que a gente espera, né, é que ele não interfira no espetáculo. Exatamente. Né? Faça o trabalho dele da forma correta, né, sem ter erros, né, sem coisas assim, sem parar muito o jogo. Exatamente. Né, deixar o jogo rolar um pouco mais para não ficar aquele trem chato, porque se deixar os jogadores entram na pilha, começa aquele empurra, começa a entrada forte de um lado. Que é típico do clássico, Típico do clássico, que exige, né, uma pegada mais forte, mas assim, nada que extrapole. Né? Então a gente espera que seja um bom jogo, um jogo tranquilo para ele, para que ele deixe essa fama de lado, né? Essa fama de árbitro ruim, você pode dizer que a galera tá falando. Né? Árbitro não ruim, mas o cara assim... escudo FIFA, né? Um cara que teve problemas já no primeiro clássico, né? Que ele tira esse estigma dele de problemático nos clássicos, né? Exatamente. É isso, galera. Falamos aqui de Atlético, de Cruzeiro, de América, projetando aí esse início de campeonato, esse pré-clássico, né? Semana que vem a gente vai discutir o pós-clássico, que certamente vai ter muita coisa para falar aqui. E claro, com o nosso querido Paulo Duarte já reassumindo o posto. Eu não acho não, viu? Eu não acho não. Eu acho que você tomou a faixa dele, viu? Acho que a titularidade mandou de gente. Paulão tá com nada. Não, o Paulão, hora dessa, tá lá na praia, com a bermudinha florida, chapeuzinho curtindo as férias. Eu acho que ele já deve estar coçando a cabeça que ele vai perder a titularidade dele. Tá preocupado com o emprego aqui no Esporte Clube. Não, substituir o Paulo é tipo substituir um Galvão, um Silvio Santos. É meio difícil. Tá certo. Mas é isso aí, galera. Grande Bernard. Foi um prazer. Prazer todo meu. E vou te falar, viu? Sucessor de PVC e Simões. Tem uma memória. Conhece bem, né? Tem uma memória. Conhece bem. Muito boa. Grande Anjo. Valeu demais. Eu que te agradeço, foi ótimo. É isso aí, galera. Pra você, então, um ótimo clássico. Vai em paz, torça com tranquilidade. Você atleticano que vai pro campo. Você cruzeirense que vai ficar em casa. Assista o jogo com a família, com os amigos. Ouça ali no radinho. Entre no portal hojeemdia.com.br/esportes para ver toda a repercussão do jogo. Vai ser uma cobertura massa, né, Anjo? Vai, com certeza. E contamos com o Paulo de volta nesse dia, né? Exatamente. Então ele que vai ficar por conta desse jogo, vai estar aí desde cedo na redação do Hoje em Dia, dando as melhores notícias, informando o torcedor atleticano que vai a campo, informando o cruzeirense que vai para os bares, vai ver com a família. Então é só ficar ligado na web, só ficar ligado no portal Hoje em Dia que você vai saber de tudo que vai rolar nesse clássico. E também siga @Hoje em Dia, Instagram, Facebook, Twitter. Tem muita notícia bacana lá, em tempo real, com uma equipe fantástica. Para você, então, um ótimo clássico, ótima semana e a gente se vê. Um abraço, galera!
Valeu!